Múltiplas, com Luciana Monduzzi. Hora de CBN Múltiplas, aqui nessa quinta-feira, 5 de junho. E é claro que a nossa anfitriã, a nossa apresentadora oficial, idealizadora desse projeto incrível, é a Luciana Monduzzi, advogada, grande comunicadora, que entrega tudo e mais um pouco na missão de contribuir com você. Lu, querida, bem-vinda ao seu CBN Múltiplas. Boa tarde. Boa tarde, minha amiga. Tudo bem? Tudo Na ótimo. verdade, hoje eu já estive com Marcela de manhã. Né? A quinta começou abençoada, porque tive a alegria de já começar meu dia com ela. E a quinta hoje promete, promete, porque no dia do meio ambiente, né? Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho, não apenas na semana. A gente escolheu a dedo uma convidada que é muito coerente com essa pauta, né? A CBN merece todos os aplausos, porque programou uma semana muito especial, com muita responsabilidade, com muito carinho. E a gente pensou nisso também, para oferecer para vocês aqui no Múltiplas, dentro do nosso projeto, uma grande mulher, com uma grande história, e que também possa contribuir sobre esse tema. Você vai ver, Má, ela tem muito para dizer para nós. Com certeza, pelo que vi do currículo, da experiência, da expertise. Obrigada, Luciana, por atender a um chamado da CBN, colocar em pauta e com uma mulher tão competente que passa a partir de agora a compartilhar muito conhecimento com você. Mas eu faço questão sempre que você, que faz com maestria essa apresentação, chame a nossa convidada dessa quinta-feira. Eu vou chamar com muita alegria, porque hoje eu também tenho um programa afetivo aqui, né? Eu já tive a alegria de receber mulheres com quem eu me relaciono na vida. E hoje é uma das que eu me relaciono diariamente, além de uma grande amiga, é uma grande mulher. A gente se vê todo dia, porque nós treinamos juntas, todos os dias nós nos vemos. E eu tô aqui, gente, com Gisele Gaudêncio Alves da Silva Ribeiro, de 46 anos. Mãe do William, o nosso aniversariante de hoje. Ela é casada com o Zé Ricardo, um homem espetacular, que trouxe para ela Ricardo e Matheus como enteados. Ela é filha de Cleide e também do seu Cláudio, que já não estão mais conosco, mas que moram em nossos corações, um grande casal, e a irmã da Daiane e do Everton. A Gisele, ela é advogada voltada para o direito ambiental há 16 anos. E ela não trabalha apenas com direito ambiental, ela tem uma outra empresa, além de ser sócia da Moretti Gaudêncio Advocacia, ela também é sócia da Laville Urbanismo e Meio Ambiente, num trabalho de licenciamento ambiental e cadastramento ambiental. Fora isso, ela não se conteve, né? Ela queria continuar trabalhando com o meio ambiente. Ela é sócia do marido dela numa usina solar, ou seja, ela é uma fomentadora de energia limpa. Tem muito para falar aqui para nós. Mas a mulher Gisele, gente, é uma mulher adorável. É uma mulher que adora receber, adora cozinhar, adora casa cheia. É de um acolhimento, como uma legítima canceriana. Uma das pessoas mais amorosas e serenas que eu conheço. E realmente, assim, eu não falo isso sem conhecimento de causa. A Gisele, ela é uma mulher de muita força e de muita resiliência. É aquela que está pronta para o que der e vier, sempre com muita fé em Deus. Eu recebo você, minha amiga, com muita alegria, com muita gratidão aqui no Múltiplas. Estou muito feliz. Estou emocionada, Marcela. Aqueles dias que eu vou ter que segurar minhas lágrimas. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Lu, por esse espaço, por essa oportunidade aqui com você, especialmente com você, né? Meu Deus do céu, Marcela Vasconcelos, muito obrigada pelo carinho aqui de me receber no estúdio da CBN. Obrigada, CBN, toda a equipe. Obrigada, a Eliane também, que é assessora da Lu, mas é a nossa amiga agora, né? Vira amigas, assessoras viram Ela é amigas. amiga de todos nós. Ajuda todo mundo. É Muito o propósito obrigada. do quadro, de Obrigada. mãos dadas sempre. Obrigada pela oportunidade, ainda mais esse dia, né, que é um dia mundial do meio ambiente, que nós comemoramos desde 1972 na Assembleia Geral das Nações Unidas, lá atrás.
E cada vez mais esse tema vem ganhando espaço, vem conquistando os corações, a mentalidade das pessoas, o comportamento, a cultura, em busca de uma proteção do meio ambiente para as nossas gerações, para as futuras gerações, né? Então, nós precisamos de um planeta cada vez mais conservado e preparado aqui para muitas outras gerações, como eu falei, né? As futuras nossas próprias e de todos os demais. Então, é um dia realmente muito simbólico e importante. Dia importantíssimo e que bom que casou, né? Calhou com Múltiplas e com a sua história que vai ser compartilhada, o seu trabalho. E você, é claro, manda a sua pergunta para a Gisele, aqui para a Luciana, participa. O contato direto e reto é o 99803-5580. A sua participação tem muito valor. Gisele, Luciana fez uma abertura linda falando um pouco da sua trajetória, mas a gente tem sempre um bom costume de ouvir da boca de cada convidado um pouco dessa trajetória, dessa história, para que a gente possa se aproximar de você e, é claro, a gente mergulhar nessa pauta que é tão significativa. Bom, eu estou na área ambiental desde... vamos colocar aqui 16 anos, né? Como a própria Lu falou. Eu já até me perco nas datas, mas desde 2009 eu fiz a especialidade em Direito Ambiental em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Óbvio que lá nós tínhamos uma realidade de um bioma totalmente diferente. Inclusive, o meu trabalho final foi voltado para usinas de cana-de-açúcar, totalmente diferente, mas... a experiência e o dia a dia de retornar para o estado do Mato Grosso e estar estudando todos os dias esses nossos biomas, todo o comportamento dentro das secretarias, né, de meio ambiente do estado, dos municípios. Hoje, nós conseguimos trazer todos os ensinos e tudo que nós aprendemos para o nosso dia a dia. Então, eu me vejo hoje especialista nesse assunto, e gostaria, sim, sempre de poder estar compartilhando, e estou pronta aqui para compartilhar esse conhecimento aqui com vocês nesse dia tão importante. Mas, além disso, né, a minha história também, na verdade, não começou em direito ambiental, Lu, começou em direito do trabalho. Inclusive, quando eu fui morar em Ribeirão Preto, que foi do meu primeiro casamento, o Walter, que é pai do meu filho, o William, inclusive o William, o pai sócio-afetivo é o meu atual marido, que eu amo de paixão e agradeço muito que isso aconteceu ano passado. Esse reconhecimento, né, do meu atual marido para ser o pai sócio-afetivo, já que o pai, né, de sangue meu, o consanguíneo, faleceu, então ele abraçou o meu filho e hoje, inclusive, escreveu uma mensagem linda para o William, de aniversário, como filho mesmo. E né, pai e filho. Mas, enfim, eu comecei a minha vida mesmo de especialidade no direito do trabalho. E quando eu fui morar em Ribeirão Preto, eu passei até a ser ouvinte da PUC, eu ia fazer mestrado em direito do trabalho. Então, por uma questão de desígnios de Deus, que eu acredito muito nisso, minha fé é voltada sempre a acreditar que o que acontece conosco é sempre para um crescimento espiritual, pessoal, não só nosso pessoalmente, mas de todos que estão ao nosso entorno, acredito muito nisso. E por desígnios de Deus, eu fui convidada a mudar de área, depois de um primeiro acidente que o meu primeiro marido sofreu em Ribeirão Preto. E, de repente, tinha um outdoor gigante lá em Ribeirão Preto, em direito ambiental, e eu estava sendo convidada pela Fabrina, que é uma amiga minha que formou comigo, para fazer parte de uma sociedade. Ela já estava atuando há muito mais tempo do que eu, e ela me convidou, e eu assim, bom, vou fazer parte só do quadro societário. Mas é lógico que nós, como mulheres múltiplas, a gente não consegue entrar dentro de um negócio, digamos assim, dentro de uma sociedade e não fazer nada, né? Eu seria só uma sócia. Não. Eu fui atrás e Deus me mostrou que eu tinha que realmente mudar de área para o direito do trabalho, para o direito ambiental. Isso lá em 2007, 2008. E aí, 2009, quando eu voltei para o Mato Grosso e realmente assumi o escritório, aí pronto, tudo se abriu, todas as portas se abriram para realmente naquilo que eu gosto de fazer, que é o direito ambiental.
Indo assim, né? Olha, Má, se eu pudesse colocar aqui, a gente tem um tempo limitado, mas eu poderia abordar com Gisele, além do direito ambiental, a pluriparentalidade, que é um tema moderníssimo e super importante. Eu poderia abordar a superação, eu poderia abordar tantos temas importantes. Eu poderia abordar com ela a verdadeira cumplicidade feminina, porque ela é sócia da Flávia Moretti, que é prefeita de Várzea Grande. Então, como elas funcionam numa relação de cumplicidade. Mas como o dia hoje é dia 5 de junho, a gente vai falar sobre o meio ambiente, e também quero falar dessa grande mulher que está aqui do meu lado, eu queria destacar, Gi, justamente isso que você acabou de dizer. Eu não acredito em acaso. Né? Você foi convidada pela vida a assumir uma responsabilidade de um tema que, para mim, é um dos temas mais importantes da nossa existência. Assim, eu comecei a olhar, sempre tive dentro da minha trajetória profissional alguns casos voltados para o direito ambiental. A Gisele é minha parceira de trabalho, inclusive a gente trabalha junto em algumas situações, inclusive da minha própria família, mas eu nunca olhei para isso tão de perto. A gente tem um grande dilema na contemporaneidade hoje, que é a união da agenda econômica com a agenda preservativa. E a gente nós não estamos apenas num dia importante hoje, a gente tem um ano muito importante aqui no Brasil, porque a COP, que é a conferência, né, que trabalha as mudanças climáticas, a COP 30, ela vai acontecer em Belém esse ano, em novembro. E existe uma grande expectativa para esse grande evento, né? Obviamente com posições antagônicas, né? A gente tem realmente posições palpitantes sobre a questão das mudanças climáticas, e eu queria ouvir você, Gi, quais são as suas expectativas para a COP30 esse ano? Bom, a COP30, ela é muito esperada porque está na nossa casa. Exatamente. Né? Então, o objetivo, além das discussões das mudanças climáticas, como você bem colocou, Lu, a conferência entre partes, ela é uma oportunidade todos os países que lá participam demonstrem o que estão fazendo, né, em seus locais, nos seus âmbitos locais, em prol do meio ambiente. Então, além da discussão de repente, reduzir a questão das emissões dos gases, dos efeitos estufa, também quais são as tecnologias, o que estão pensando em melhorar nas suas questões ambientais voltadas para os seus países. Então, é uma oportunidade em troca de informações, compartilhamento, firmamento de termos de compromisso entre uns e outros, né, que participam, que são os países signatários. Então, é uma oportunidade muito grande na nossa casa, mais ainda para o Brasil, porque eu digo que o Brasil ele está à frente em muitas discussões, em muitas questões, em muitas providências tomadas em defesa ao meio ambiente. Eu digo tanto pelo controle dos desmates ilegais, né? Então, nós estamos muito à frente, justamente porque nós temos leis rigorosas. Então, aquilo que nos tem sido cobrado e que o país já assinou diversos termos em outras COPs, o Brasil vai demonstrar, tem demonstrado, e vai demonstrar que vem cumprindo muito bem a sua tarefa. E o estado do Mato Grosso também muito à frente. Então, nós ontem tivemos a oportunidade de presenciar um lançamento de um cadastramento rural aqui do estado do Mato Grosso, 2.0. E é uma novidade aqui para o país, porque nós teremos aqui aprovação de cadastros rurais dos proprietários rurais automaticamente, então algo que demandava, de repente, da espera dos analistas dentro do órgão ambiental, agora é automático. Ou seja, é uma forma de comando e controle que o Estado vai ter e vai demonstrar para o Brasil, exatamente, para o Brasil, que a tecnologia, e isso também é algo que vai ser muito relevante na COP30, o uso da tecnologia para poder também ajudar a ser uma ferramenta, quiçá uma das principais ferramentas na ajuda da preservação do meio ambiente. Então, a COP30 tem um gostinho especial, tanto por ser na nossa casa, como também para o Brasil trazer o que vem fazendo, e vem fazendo bastante coisa. Até
por conta das suas leis rígidas que são, na minha opinião, são as mais rígidas no controle da questão da defesa do meio ambiente, são as leis brasileiras. E então vai ser a oportunidade aí de trocar figurinhas com os demais países e apresentar o que vem fazendo. Má, eu queria passar a bola para você, mas eu queria fazer um contraponto, porque Por eu tô prestando muita atenção nisso. E você é uma grande especialista, palestrante, a sua contribuição é muito valiosa. Obrigada, mas assim, você sabe que eu fui indagada até no último congresso que eu participei do agronegócio, que foi na FAMATO, há uma semana, aliás, há 2 semanas. E me perguntaram por que eu estava ali trabalhando o crédito de carbono. Porque eu sou processualista, então essa é a minha formação no doutorado e tal. Eu trabalho muito em contencioso. E eu falei assim, porque eu realmente comecei a prestar atenção para esse tema. E quando a gente coloca a COP como uma pauta para nós, é bastante importante que nós, quem está nos ouvindo aqui, preste atenção, vai ali na internet, busque nas redes o que nós temos sobre esse tão importante evento. É um evento que ele desperta, inclusive, expectativas bem antagônicas. Nós temos líderes executivos que não estão tão animados com a COP, justamente porque às vezes se promete muito e pouco se cumpre. E quando a gente fala de uma agenda ambiental, a gente está falando de uma agenda transnacional, Marcela. Uhum. É algo que pede a participação não apenas de nós, brasileiros, mas é uma agenda que tem que funcionar com o mundo. E o Brasil está, sim, gente, numa posição de destaque. Primeiro porque o Brasil, ele, como a Gisele muito bem colocou, ele tem uma legislação muito rigorosa e na preservação o Brasil está muito bem alocado. E isso acaba despertando ali determinadas posturas de resistência em países, né, que estão em relações negociais com o Brasil, inclusive com questões que são colocadas como uma barreira, uma cláusula de barreira nas negociações de importação e exportação. Mas como a COP ela é voltada para o clima, é muito importante, eu convido a todo mundo, como a Gisele falou, para olhar para isso, gente, independentemente da gente trabalhar com isso ou não. Eu comecei a olhar como Luciana, não como advogada. Eu falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Porque quando eu abro a janela em setembro, né, Marcela, a gente vê as queimadas, o sofrimento que a gente passa, que tão de perto em Mato Grosso. Eu falei, eu não posso ser leviana. Gisele falou muito bem. Com quem vem depois de mim, principalmente quem nem chegou ainda, gente. Eu quero ter neto, por exemplo. Às vezes eu olho os meus sobrinhos, Marcela, eu sinto um pesar. Meus sobrinhos que têm 8 anos, 5 anos, eu tenho um filho de 20. Eu falo, meu Deus, o que eles vão viver? E eu comecei a falar, o que eu posso fazer como cidadã, como indivíduo, para melhorar isso. É por isso que eu comecei a olhar para o crédito de carbono, sabia? Autorresponsabilidade. Exatamente. Você está falando de crédito de carbono, né, e os ouvintes, eu já tenho 2 perguntas, 2 pessoas dizendo aqui que não compreendem exatamente o que é a contribuição do Estado, estão pedindo para você explicar um pouco mais, mas a gente tem um intervalo breve, o repórter chega trazendo as principais notícias do país, mas daqui a pouquinho, uma pausa rápida, a gente segue com múltiplas, aproveita e manda sua pergunta e a gente volta bem rápido. Vamos de volta, 14h36, quinta-feira, 5 de junho de 2025. Seguimos com múltiplas reinando aqui na CBN Cuiabá. Luciana Monduzzi é a nossa protagonista e hoje a nossa convidada, Gisele Gaudêncio, advogada especialista em direito ambiental, celebrando conosco a Semana do Meio Ambiente, esclarecendo assuntos que são importantes. Se você tem uma pergunta, é o momento. Manda aqui agora 99803-5580. Gisele, Luciana, eu acredito que tem uma pauta que a gente precisa falar, que é do PL, do licenciamento ambiental. O Senado já aprovou, muita gente mandou aqui essa sugestão de pauta, mas em respeito ao Alfredo, que parabenizou aqui, deixou sua pergunta, o Gustavo também, brevemente, para sanar essa curiosidade, esse interesse no assunto, você falava muito bem sobre crédito de carbono e as pessoas aqui, mas o que é? Como funciona? Olhando para Mato Grosso também, dá para explicar brevemente, Lu? Eu vou expor. Alfredo, Gustavo, boa tarde, obrigada pela pergunta. Olha, esse é um tema que desperta muito interesse e a gente teria, assim, muito tempo para falar. Aliás, vamos combinar de um dia colocar isso na pauta, no programa? Uma hora inteira. Uma hora inteira. Eu vou tentar ser muito breve para explicar. A gente tem um acordo mundial que se chama Acordo de Paris, que ele
fez um protocolo para que todos os países se comprometessem a reduzir a emissão de gás de efeito estufa. Resumidamente é isso. E nós temos várias formas de fazer isso, não é uma forma isolada. Então, a gente tem um mercado, que é um mercado voluntário, que é um mercado privado, que as pessoas podem negociar créditos a partir de uma comprovação validada de que houve uma redução a partir daquela prática. Tentando ser bastante simples aqui na minha explicação, tá? E também a gente tem um mercado regulado, que é um mercado que vem ali de uma forma um pouco maior, que abrange não apenas os particulares, mas também a escala governamental. Então, a gente tem os projetos de RED+, e RED+, que abrange o particular e abrange também o governo. E como é que o RED funciona? O RED mais jurisdicional. Ele funciona com práticas de não desmatamento ou de reflorestamento, de preservação de florestas. Essa é uma das formas de você reduzir gás de efeito estufa. Não é a única, nós temos inúmeras formas, inúmeros projetos. A partir do agronegócio mesmo, né, Gisele? A gente pode fazer inúmeras formas, por exemplo, desde a pecuária, na agricultura, Marcela, na agricultura especificamente da soja, numa agricultura da cafeicultura. Então, são projetos que são muito específicos, com o estudo próprio do solo, que mostra, olha, eu com essa prática estou reduzindo a emissão de gás de efeito estufa. E isso é um mercado. É um negócio, e é um negócio muito interessante. Tem muita gente olhando para isso, e olhando para isso com uma motivação muito legítima. Que além de ser algo que você pode negociar economicamente, você também está fazendo bem para o mundo. E eu acho, que é um caminho sem volta. A gente olhar para o mundo assim, falar assim, ok, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer a roda econômica girar, né, Marcela? Sim, com certeza. Mas eu posso fazer isso de uma forma que seja sustentável, que seja boa para o mundo, que seja boa para o nosso futuro. Fica aqui o meu convite para vocês. Que assunto interessante. É muito massa. Só colocar uma observação também, só para acrescentar aqui, foi uma das formas que descobriu-se, na verdade, de incentivar que se ganhasse algo pela preservação. Então, são os serviços ambientais. Né? Essa é uma das formas. É uma das formas. Então, como eu vou deixar a minha floresta em pé em detrimento de repente, poder criar um gado ou plantar agricultura? Então, é uma das formas que o mundo está buscando de repente, proporcionar uma forma de renda para aquele cidadão que se mantém a floresta em pé, além de todas as outras formas também de captação para crédito de carbono. Então, não deixa de ser uma forma de serviços ambientais. Então, está atrelando o desenvolvimento econômico e o preservacionismo. Equilibrando Exatamente, essa balança. perfeito. Olha, dá um programa mesmo desse assunto e discorreram muito bem. Já fiquei interessada, e você, ouvinte, se quiser contribuir também nessa área, manda para cá a sua participação, ou se tem uma pergunta, a gente segue aqui ouvindo e aprendendo com essas super profissionais, mas a gente quer falar com qualidade de tempo, Gisele, com você sobre o PL do licenciamento ambiental, que tem como objetivo criar uma lei geral de licenciamento esse, é claro, ambiental, e ela foi recentemente aprovada no Senado. A gente quer ouvir a sua opinião a respeito do projeto. É um assunto polêmico, muita gente se manifestou, e a gente quer ouvir, é claro, com a sua expertise, com a sua experiência, o que você pensa desse PL? Bom, o PL, o 259 de 2021, na verdade, ele estava sendo discutido desde 2004. Então, já era um outro PL anterior e já se discutia, muitos congressos, já participei da discussão do texto de lei, e até que finalmente, em 2021, aprovado na Câmara de Deputados e depois, agora, recentemente, pelo Senado, traz uma forma de trazer um equilíbrio nos processos de licenciamento ambiental, em que tanto o Estado, quanto a União, quanto os municípios, que desde 2011 os municípios também passaram a ter essa oportunidade de trazer os seus processos de licenciamento ambiental nas atividades que são inerentes ao seu local. Então, é uma forma de trazer uma uniformização de entendimentos de licenciamento ambiental. Por quê? Nós temos, desde a Resolução 237, a licença ambiental ela é tripartite. Então, é LI, é trifásica, LP, LI, LO. Licença prévia, licença de instalação e licença de operação,
porque a nossa lei federal não trazia especificamente como é que os órgãos ambientais poderiam tratar a sua liberação da atividade, né, aquela que utiliza recursos naturais, pudesse ser licenciado. Então, era trifásica, trazida por uma resolução, e aí ficou muito polêmico, porque tem atividades cujos impactos eles não são tão importantes assim. São impactos locais, impactos de médio impacto, de pequeno impacto, impacto local. Então, por que fazer uma licença ambiental tão extensa com 3 fases? Então, os estados, os municípios, eles começaram a trabalhar suas regulamentações da lei federal nos seus âmbitos, trazendo formas simplificadas de licenças ambientais. Só que o STF, porque não existia uma regulamentação, estava fugindo de uma regulamentação geral, que é a resolução 237 do CONAMA, então o STF começou, sendo provocado muitas vezes pelo Ministério Público, a julgar inconstitucional leis estaduais e municipais que traziam outra forma que não a trifásica de licenciamento. Então, a Lei Geral do Licenciamento vem finalmente regulamentar a possibilidade dos estados, dos municípios e da própria União, futuramente, trazer outras formas de processos de licenças ambientais. Então, não só trifásica, mas também licenças simplificadas, licenças automáticas, licenças únicas. Então, para facilitar o órgão ambiental e também o empreendedor que quer utilizar, né, os seus recursos naturais e precisa da licença do órgão para que possa simplificar processos. Então, foi o mais interessante na lei geral é esse ponto. Você vê mais benefícios do que entraves. Essa, então, é a sua opinião em linhas gerais. Sim, principalmente por essa uniformização da forma, da ferramenta da licença ambiental. Concorda, Lu? Concordo. Quer contribuir? É uma opinião, isso aí desperta polêmica, né? Há quem apelide o PL como o PL da devastação. Você já ouviu falar esse apelido? Já. Aqueles um pouco mais radicais. Já. Na verdade, gente, a pauta ambiental é uma pauta que desperta paixões, né, Marcela? Sim. Não tem como. Então, eu acho que o nosso papel, como técnicas, é realmente estar ali numa posição de união de lideranças. Sim. Eu sempre falo isso, falo assim, gente, é sobre a pauta. E apontar avanços relevantes, as ferramentas. Eu acredito que o olhar de vocês é altamente técnico e preciso diante de uma decisão que não cabe, né, a nós, mas que a gente precisa de pessoas competentes como vocês para observar e colocar os pontos em destaque, os pontos que cabem, de repente, mais debate, mais evolução a respeito, mas eu achei muito coerente essa análise, livre de paixões, mas altamente cirúrgica e técnica. Exatamente, eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Independentemente de partidarismo político, Marcela, essa é uma pauta que pede nossa atenção. Sim. E a gente precisa se despir de convicções individuais, entendeu? Para olhar para ela como se, assim, imparcialmente. E é um exercício, né? Não é tão simples assim, mas eu gosto de ouvir. Então, assim, eu vou ouvir sem, por exemplo, a situação política que nós estamos, na qual estamos hoje, estou falando na esfera federal, então vamos ouvir ali o nosso ministro, vamos ouvir quem está, como eu vou ouvir também quem já foi ministro um dia. Claro. Semana passada eu estava ouvindo quem já foi ministro. Em outras oportunidades eu estou ouvindo quem é ministro. Então eu preciso entender ali as diferentes opiniões para que nós possamos contribuir de uma forma efetiva e realista, né? A comunicação é algo fantástico, né? Tornar comum, comunicação, tornar comum assuntos que são realmente técnicos, difíceis para nós que somos leigos, e vocês estão explicando abertamente, traduzindo as leis, e isso tem muito valor, tenho certeza, para quem nos acompanha. 14h47. Se você ainda não participou, participa. 99803-5580 é o contato direto para a sua pergunta aqui para a nossa anfitriã e para a nossa convidada, mas eu sei que Luciana também sempre prepara uma pergunta especial que traz um conceito pessoal da trajetória de vida e profissional, e chegou o momento, ponto alto. A gente sempre brinca assim que o Múltiplas não é sobre o CNPJ que essa mulher representa, é sobre o CPF dessa mulher. Quem ela é. E não é o que ela faz. O que ela faz é um acessório de quem ela é, né? Uma consequência. Sim.
E realmente, gente, assim, a Gisele é uma mulher, assim, na minha lista de mulheres admiráveis, eu tenho uma lista, digamos, grande. Ai, eu quero entrar. Você tá, meu amor? Abre um espacinho lá. Olha, Põe no você rodapé. acha que você tem alguma dúvida? A Gi tá lá nos primeiros lugares, assim, ela tá lá no topo mesmo. Eu falo isso, assim, eu seguro até a minha emoção, porque como eu conheço a Gisele há 25 anos, eu acompanho, na verdade, nós ficamos amigas por causa do primeiro marido dela, já falecido, que ela mencionou aqui, hoje ela é casada novamente com um grande homem. E a Gi, ela tem uma trajetória, Marcela, sabe aquelas situações assim, aconteceu comigo algo absolutamente inesperado, ela vai compartilhar aqui com a gente. E eu sempre olhei pra Gi, sinceramente, me espelhando na capacidade dela de administrar desafios. É uma coisa, assim, impressionante. Eu reconheço que eu não tenho. Olha que eu sou realmente uma mulher que lida com desafios. Mas a Gisele é uma coisa impressionante. Fora isso, ela é puro amor. Ela é acolhimento puro, lidando com desafios, inclusive na própria advocacia, né? Às vezes a gente tá conversando de uma pauta no trabalho e ela tá com a maior calma, falando, não, a gente vai fazer tal coisa. É impressionante. Então, Gi, como é sobre você, essa mulher maravilhosa que você é, eu quero registrar aqui que você é uma das mulheres que eu mais admiro Obrigada. na minha vida, que pra mim é um privilégio conviver com você. De verdade. Eu queria que você, dentro do seu conforto, compartilhasse um pouco com você sobre a sua história, para que as pessoas te conheçam e se inspirem em você. E o mais importante, é uma grande apoiadora de mulheres. É uma grande... Olha, eu coloco ela nos BOs de vez em quando. Benedito Figueiredo, vulgo pai. Ela me coloca e fala assim, olha, papai tá com essa situação aqui, vamos resolver ela. Vambora, Lu. Vambora. Então... com a Flávia mesmo. Fala um pouquinho sobre você, por favor, minha amiga. Assim, eu me espelho muito, eu aprendi muito também com meus pais. Meus pais falecidos, sofreram acidente em 2020. Esse foi o último grande baque, assim, que eu sofri, né? Mas eu aprendi muito... Posso fazer um adendo, gente, que merece? O tio Cláudio e a tia Cleide, eles faleceram na pandemia. A gente tinha acabado de entrar na pandemia. Era aquele momento que a gente não podia nem abraçar a pessoa que estava passando por um luto. A gente não sabia como agir. Você lembra disso? Lembro, E assim, foi lembro. uma coisa assim que você passou com muita altivez. Eu acredito muito que a vida nos prepara para momentos difíceis, né? Então, a partir dos meus pais, eu já vinha tido experiências muito parecidas, tanto que eu tive que ficar forte para acolher meus irmãos, porque meus irmãos nunca tinham passado por, né, assim, uma fase tão traumática na vida deles como eu já tinha passado, porque eu passei 2 vezes com meu primeiro marido, porque ele, quando nós fomos para Ribeirão Preto, ele já sofreu um acidente muito grave, ficou 30 dias em coma, foi 1 ano de recuperação e ele não voltou a ser o que ele era. Ele teve traumatismo craniano, então ele voltou outra pessoa. E 3 anos depois, ele sofre acidente. Quando a gente voltou para o Mato Grosso, ele sofre outro acidente. E eu já estava grávida de 5 meses. E aí ele falece, né, no acidente. Então, para mim, foram já antes do acidente dos meus pais em 2020, eu já tinha passado por 2 momentos muito traumáticos. Então, eu fui sendo preparada. Porque quando meu primeiro marido faleceu e eu estava grávida, eu já estava forte, porque eu já tinha passado por um primeiro momento bem difícil. Então, mas eu acredito sempre que foram desígnios de Deus. Eu fui sempre muito direcionada nos caminhos da minha vida, eu sempre tive fé. E isso eu quero compartilhar com vocês. Tenham fé, mulheres, todos os homens, os ouvintes aqui que estão me escutando, as minhas amigas, eu falo todo mundo, tenha fé, tenha paciência, tenha calma. Inclusive, eu nunca vou ter doença psicossomática, porque nada disso me abala. Não mesmo, eu não tenho dúvida. E quero muito compartilhar isso com vocês. Tenham fé, tenham calma. Se tem um momento muito difícil, passando por aquele momento muito difícil, respira, faz uma oração, fica quietinha no cantinho ali
E Deus já nos faz um direcionamento, assim, é muito que imediato. Eu acredito, essa minha fé, eu tenho certeza que ela é a que me direciona e me direcionou toda a minha vida. E eu também quero acreditar isso aos meus pais, porque eu aprendi isso com eles. Meus pais sempre foram muito crentes, muito nos mostrando e demonstrando isso. Tenham fé, façam orações, todos os dias vão à igreja. E eu digo para todos os demais, qualquer outra igreja, não só a católica, mas todas as demais que tem a palavra de Deus, que traga Deus. Então, isso eu aprendi com meus pais, com certeza. E também minha mãe, como a Lu falou assim, quem é a Gisele? Eu falei assim, olha, minha mãe me ensinou muito, seja boa com as pessoas, ajude as pessoas, principalmente aquelas que estão próximas de vocês, que trabalham com vocês, que são colaboradores, que estão ali para ajudar você se ajudar. Então, eu aprendi isso muito com a minha mãe e meu pai. Meus pais, eles ajudaram... Era uma pessoa que limpava o quintal da minha casa. Ajudaram ele a fazer a faculdade de agronomia. Hoje, ele é um dos maiores empresários do estado do Mato Grosso na venda de sementes. E hoje, ele é o nosso parceiro da fazenda aqui na área de pecuária. E o que eu faço também para retribuir tudo isso? Além de ajudar todos que estão à minha volta, também assim, um exemplo. A Jéssica, que foi babá há muitos anos do William, do meu filho, ela queria fazer uma faculdade. Eu ajudei ela a fazer a técnica de enfermagem. Hoje ela é técnica de enfermagem e trabalha nos grandes hospitais aqui de Cuiabá. Então, isso eu também levo isso comigo para ajudar todos que estão à minha volta e todos que pedem também ajuda nesse sentido. Eu aprendi muito com meus pais e eu tenho certeza que isso também é uma forma de Deus estar conversando com você e te direcionar nos caminhos também. Então, às vezes, aquela pessoa, como o Sérgio, por exemplo, o Sérgio hoje veio no momento para nos ajudar a família, né, para tocar a fazenda aqui próximo, porque quando meus pais faleceram, eles tocavam as fazendas, de repente nós estávamos os 3 irmãos tendo que tocar tudo que eles tocavam. Então, como a gente sempre aprendeu a fazer o bem, a respeitar o próximo, sempre estar colocando na prática aquilo que são as palavras de Deus, então eu tenho certeza que todo o meu direcionamento também é por isso, e é para ajudar todos que estão meu próximo também, porque tudo que acontece comigo, tenho certeza que pode ser um reflexo da pessoa que está do meu lado também. E você transmite tudo isso, um equilíbrio perfeito de força, de serenidade, de paz, de fé e de confiança. E a gente está ouvindo essa super mulher que passou por grandes traumas e compartilha, focando na fé, no servir ao próximo, nesse amor que aprendeu com os pais e transmite. E foi uma honra nessa quinta-feira, no Dia do Meio Ambiente, ouvir e aprender com você. E Luciana não erra nunca. Ela é precisa, mais uma vez, uma grande história. E muita gente diz assim, não adianta ser um super profissional se não for uma excelente pessoa. Isso você tem demonstrado aqui, trazendo pessoas incríveis e aí transbordam com esse profissionalismo. Lu, mais um Múltiplas para conta daquele especialíssimo. Verdade. Com o seu selo de qualidade. Verdade. E eu vou fazer isso nesses minutinhos finais que a gente tem, Má. Você tem 4 ainda. Eu tenho 4. Todos? Ai, que delícia. 4 minutos. Eu vou aproveitar porque ela vai me contar um segredo aqui. A gente falou do momento, do desafio, mas eu preciso, porque assim, a Gisele é uma das pessoas mais alegres que eu conheço. E ela casou com o inimigo do fim. Eu falo que ela é minha amiga inimiga do fim. Ah, ela fica até o dia amanhecer? Até o dia, minha filha. Eu preciso fazer amizade com a Gisele. Até o dia amanhecer. Você não tem noção. E assim, é impressionante, porque é exatamente isso. É um contraponto. Você falou a palavra equilíbrio. É o que traduz ela, porque ela, ok, estamos aqui diante de um desafio, vamos lidar com ele com calma, com serenidade. Mas na hora da alegria, da vida, da celebração, ela é rainha, gente. E, amiga, você vai contar aqui pra nossa audiência seu segredo. O que você bebe? Eu falo, o que você bebe? Eu falo pra eles, Marcela. Eu falo que água que vocês dois bebem, porque assim eu não consigo acompanhar. Não, eu vou andar com essa turma aí, que eu sou Pode dessa. andar que não tem erro. Conta pra nós. Ela é muito alegre. Assim,
a nossa fama, né, é de sem limites. Então, Sem assim, limites. hoje a gente faz parte de grupos de WhatsApp sem limites, mas nenhum deles acompanha a gente até o fim. Eles se dividem, as pessoas dos grupos se dividem. Olha, hoje é você que vai ficar com a Gisele e o Zé Ricardo até o fim. Não, hoje é você. Com essa carinha, olha aí. Minha filha, por isso que eu fiz questão de Eu colocar isso na acho pauta que a aqui. A gente vai ter que comprovar isso indo num evento juntos. Bora, Já- vamos lá. Tá convidada. Mas é segredo, gente. Ai, não sei dizer. Eu acho que é você olhar pra vida É. com esse olhar de vida. É vida, eu acho que é isso. Eu vejo você, eu vejo assim, vida. Eu falo assim, ok, eu tô aqui. Eu vou viver de uma forma Quando é pra plena. festar, é até o fim. É até o fechar fim. o bar, é até fechar. Meu povo do céu. Meu povo. Eu falo Estão assim, expulsando a gente tá lá. e eles emendam, Marcela. É impressionante. E aí vem aqui também, e aí é a pauta também, dessa energia de cumplicidade que a gente vê na relação que ela tem com o marido dela, na relação que ela tem com a família, na relação que ela tem com os amigos. Eu sou amiga dela, então ela é cúmplice mesmo. Tanto é que ela me fez um convite audacioso esses dias, que ela é corintiana roxa. Eu sou muito tranquila no futebol. Meu filho é São Paulino, eu ali por lealdade ao meu filho, eu torço pelo São Paulo. Ela falou assim, Lu, eu vou ver a final do Corinthians. Como eu vou muito para São Paulo, estaria lá. Ela falou assim, você topa comigo? Lá no Itaquerão, como que é o nome? No Itaquerão. No Itaquerão. Eu falei assim, amiga. Eu falei assim, olha, Deu uma pausa. por tudo que você já fez por mim nessa vida, né, Marcela? Eu encaro Itaquerão, vamos lá. Eu não sou corintiana, gente, não é sobre ser ou não. Era uma questão, né, de irmandade. De irmandade, né? Aí no final ela falou assim, não, o William vai comigo. Meu Não filho. precisa não, Lu. E falando nisso, a gente quer maravilhoso. aproveitar esse último minutinho. Você quer mandar um beijo? Tia Lu tá mandando um beijo pra esse aniversariante lindo. Parabéns, William. Que Deus te proteja, abençoe todos os dias, os seus 16 aninhos. Ai, meu Deus, meu bebê tá crescendo. E tá se tornando um homem maravilhoso, respeitoso, educado, amoroso. Amém. Ai, que Deus te abençoe, meu amor. Te amo muito. Olha que linda, uma super mãe. Obrigada, Gisele. Deus abençoe Obrigada a grandemente a vocês. sua vida, os seus caminhos, a sua família. E Lu, obrigada. Eu não me canso de dizer, porque da minha boca só sai o que tá cheio no meu coração. É uma honra ter você aqui, uma super profissional, uma mulher iluminada, conduzindo brilhantemente esse quadro. Minha. Eu só te agradeço pelas minhas quintas. E a Marcela, além de tudo, tem me proporcionado momentos muito especiais fora da CBN. Eu adoro sair pra Faz um jantar com mistério aí ela. também, Né? A gente sai pra jantar, a gente sai pra conversar. Hoje a gente vai virar a noite, vamos ligar, vamos acordar a Gisele. Vamos. Vamos mostrar pra ela. Olha, É isso. a gente vai tirar foto, registrar esse momento, agradecendo mais uma vez Luciana Monduzzi, Gisele, muito obrigada, Gaudense, pela presença que engrandeceu. O repórter tá chamando, daqui a pouco tem